Bom dia, queridos irmãos. Que bom estar aqui num dia frio, gelado, típico curitibano. E hoje, agora pela manhã, nós vamos dar continuidade no estudo que a gente está tendo nessa série sobre quem é o homem, né? E hoje nós vamos começar uma outra parte que está dividido no nosso Catecismo Maior de Westminster, que é a partir da primeira pergunta dessa nova parte sobre os pactos, né? Que é a pergunta de número 30. A pergunta de número 30, que vai dar hoje um norte para a nossa aula dentro da série Quem é o Homem? Mas antes da gente começar, eu gostaria de iniciar esse tempo com uma oração. Pode ser? Vamos orar então. Querido Deus, te louvamos, Pai, porque o Senhor é bom, a sua graça, Pai, é mantenedora, a sua graça é restauradora, ela é salvadora. Obrigado por esse momento, obrigado, Deus, pelo dia do Senhor, o dia em que a igreja, Pai, se reúne como povo seu, glorificando o Senhor por quem és. Que esse momento, Pai, de estudo seja um momento de reflexão, mas também seja um momento de confronto, de consolo, por mais que seja um estudo, seja um momento para que a nossa mente, Pai, ela esteja suscetível à sua vontade cada vez mais, Pai. Que não saiamos daqui, Pai, da mesma forma como entramos, mas que o Senhor, Pai, continue sendo sempre o centro das nossas vidas, Pai. Nos abençoe, seja conosco, fale para nós a sua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A pergunta hoje, então, meus queridos, que a gente vai estar estudando sobre o ser, quem é o homem, é a pergunta de número 30 do nosso Catecismo Maior de Westminster, que diz o seguinte, a seguinte pergunta: deixa Deus todo o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria? A resposta é não. Então, bom dia, estão dispensados, podem voltar para casa, acabou a nossa aula. Não acabou, vamos dar uma estudada aqui, né? Então, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem algumas passagens. O Nicolas vai estar passando com o microfone. Queria pedir para o seu Edmilson abrir em 1 Tessalonicenses 5:9. Em seguida, acho que para a irmã Cleonice também, já abri em Gálatas 3:10-12. Mas vamos fazer por ordem devagar, né? 1 Tessalonicenses 5:9, seu Edmilson, por favor. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Pode ler, dona Cleonice, Gálatas 3:10-12, por favor. Nisso eu já vou pedindo para a nossa irmã Ivanete abrir em Tito 3:4-7, tudo bem? Cleonice, por favor, Gálatas 3:10-12. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Mãe Ivanete já encontrou o texto. Tá, ainda tem texto, né? O versículo 11, pode ler, desculpa, Cleonice. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Tito, capítulo 3, de 4-7, acho que o pessoal da transmissão pode colocar ali. Acho que está mais fácil, né? Tito 3, de 4-7. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo,
que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nós nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Perfeito. Tem mais alguns versículos aqui, mas por enquanto eu vou dar um tempo para que a gente tenha uma certa fluidez aqui nas nossas aulas. Bom, a gente viu então, meus irmãos, nas últimas aulas sobre o que é o ser humano, propriamente dito, que o ser humano ele não é definido como pecador, mas que ele está manchado, a sua natureza está distorcida por causa do pecado. O ser humano ele é pecador, mas ele não foi feito para ser pecador. O ser humano foi feito para ser o quê? A imagem e semelhança de Deus. E ele é de fato. Essa imagem e semelhança ela não se perde, ela só está contaminada, de forma que nós não temos o senso de justiça perfeito, nós não temos santidade perfeita, porque nós estamos condicionados pelo fardo do pecado, e nós também somos limitados fisicamente, até mesmo por causa desse mal, por causa desse pecado. No entanto, essa imagem e semelhança de Deus, ela é maior, ela reflete quem é o próprio Deus. E se Deus ele é maior do que todas as coisas, com certeza não existe nada, absolutamente nada que nos separe desse amor e que nos separe de quem é Deus. Por isso que hoje a gente vai eu vou ler aqui a resposta do nosso catecismo maior, e a gente vai desdobrar em alguns assuntos da teologia para que fique cada vez mais claro como que funciona essa ação de Deus ao longo da história. A resposta do nosso catecismo maior diz o seguinte: Deus não deixa todos os homens perecer no estado de pecado e miséria, em que caíram pela violação do primeiro pacto, comumente chamado o pacto das obras, mas por puro amor e misericórdia, livra os escolhidos desse estado e os introduz num estado de salvação pelo segundo pacto, comumente chamado o pacto da graça. Queria saber dos irmãos, vocês, o que vocês sabem, o que vocês entendem sobre o pacto das obras e pacto da graça, como a gente leu aqui. Quer falar, Tereza? Eu sei que você sabe. Pastor Patrick, temos um pastor aqui também, mas acho que a Tereza pode falar. O que eu tenho aprendido sobre o pacto das obras é que Adão e Eva, no princípio, teriam que obedecer ao Senhor, um pedido simples, né? De não comer de certa árvore, o fruto. Mas eles, tendo um livre-arbítrio, desobedeceram ao Senhor, né? E, consequentemente, todos nós, depois, estamos em pecado por causa da queda do primeiro Adão, né? Isso. Mas Jesus Cristo, nosso segundo Adão, perfeito, maravilhoso, na cruz do Calvário, Ele derramou seu sangue por nós, por nossos pecados. Ele nos resgata, nos redime do nosso pecado, né? Nos salva. E é pela graça, não é por nossas obras. Isso. Todos nós somos pecadores. Todos nós estamos destituídos da glória de Deus e precisamos do Senhor para ser salvos. Não por méritos nossos, mas pelo mérito de Cristo. Exatamente. Né? Como o pastor falou hoje ali na pregação, né? Nós temos que ter consciência disso, né? De que somos de fato pecadores. Somos mesmo, todos, né? Com certeza. Não existe nem menos pecador, um pouquinho mais pecador. Somos todos nivelados por Deus. Não existe pecadinho, pecadão, né? Existem então, consequências diferentes. Sim. Então é importante reconhecer em Cristo, nele, toda a verdade e salvação nele, no sangue dele, mérito dele, né? Não importa em que nível de santificação a gente esteja, todos nós somos iguais perante Deus nesse sentido. Sim. Que precisamos da graça de Cristo e do amor de Cristo. E por isso nós devemos amar os irmãos, todos. Com certeza. Se eles estão começando na fé ou se eles já estão pregando o Evangelho, né? Nós devemos amar todos os que chegam até Cristo.
Perfeito, é isso mesmo. É importante isso que a Teresa falou, justamente porque a gente fala muito sobre o pecado, sobre o quanto que as nossas obras elas não nos trazem a salvação. No entanto, é importante enfatizar, lá em Efésios 2, vamos abrir lá comigo, meus queridos, Efésios capítulo 2. A gente vai ler o famoso texto de 8 a 10, que é importante a gente deixar isso bem salientado, para que a gente não caia naquela falsa teologia de que, quanto mais a gente pecar, então quer dizer que nós mais vamos ser alvo da graça. Então, não importa o que a gente faça, nós vamos ser sempre salvos pela graça, já que não é por obras. Mas olha só que interessante que diz o texto de Efésios 2, capítulo 8, se você puder me acompanhar. Diz o seguinte: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. É importante a gente frisar isso, que nós não somos salvos por obras, mas somos salvos para que daqui em diante praticarmos boas obras. Nós somos salvos para praticar boas obras. Isso se dá através do pacto da graça, que foi o pacto consumado através de Jesus Cristo. Então, existem então duas alianças. Será que Deus errou uma vez e agora ele acertou de vez? Ou até mesmo, como dizem os dispensacionalistas, que é um jeito de enxergar a progressão da redenção de Deus ao longo da história, que Deus escolheu certos homens ao longo da história e que tentou uma vez, não deu certo com Adão, depois tentou com Noé, também não deu certo. Deus está errando muito nessa história. Será que Deus errou nessa história? Como que a gente consegue olhar para a história e ver a revelação de Deus sendo manifesta e revelada de uma forma clara? E como que isso aponta para que Jesus faz na nossa vida desde sempre? Como que a gente olha para a palavra de Deus e entende que não são 66 livros separados um do outro, com histórias diferentes, mas que é um mesmo livro que fala sobre a mesma história, cuja centralidade é Jesus Cristo? Como que a gente faz essa distinção? Agora eu vou gastar um pouquinho do nosso tempo para contar a história da redenção para os irmãos. aquele mesmo assunto que a gente está cansado já de ouvir, porque é um assunto que começa lá em Gênesis e que depois vai para Êxodo e vai indo até Apocalipse, mas é importante para que a gente ressaltar isso justamente para que compreendamos melhor o que a própria palavra de Deus, que é a palavra viva do Senhor, tem a nos dizer. Quando a gente olha para a história da humanidade, quando nós olhamos para o que Deus tem feito através dos grandes homens de Deus na Bíblia, nós precisamos enxergar que em tudo ali existe graça. Por mais que não tenha sido revelado de uma forma clara ao que Deus estava fazendo em certo determinado ponto da história antes de Cristo, é necessário que a gente entenda que em todo momento, em toda aliança que Deus fez com os seres humanos, é um apontamento perfeito para aquilo que Jesus viria fazer também de uma forma perfeita e definitiva. Quando nós olhamos para a aliança adâmica, que é onde é instituído o pacto das obras, a gente vê lá em Gênesis, nos primeiros capítulos, capítulo 1 e 2, como Deus ele chama o homem, ele dá uma missão para o homem para cultivar a terra e ele dá uma ordem: não coma desse fruto, porque no dia em que você comer desse fruto, certamente você vai morrer. Isso era um pacto de obras, era um pacto onde era muito expresso: faça isso para que você viva, não faça isso porque senão você vai morrer. Era algo muito expresso, né? A gente já falou sobre a questão da liberdade humana, como que era, né? A gente não pode comparar a liberdade que nós temos hoje em relação ao que é uma vida sem pecado, como Adão vivia, mas nós precisamos com certeza saber fazer essa distinção e ver que em tudo que Deus opera, ele manifesta sim a sua graça. Quando nós vemos em Adão ele desobedece esse pacto de obras, que era uma aliança, de comunhão entre Deus e a humanidade, e que o resultado disso foi a morte e a entrada do pecado no mundo, a desobediência disso. No entanto, queria pedir para o Nicolas, já está com o microfone, ler para a gente lá o que está escrito em Gênesis capítulo 3,
Gênesis capítulo 3, capítulo 15, versículo 15, melhor dizendo. Gênesis 3, versículo 15, Nicolas, por favor. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Perfeito. Muitos teólogos dizem que esse texto ele é a primeira sinalização para o ser humano ali do que é o evangelho. É o chamado até mesmo de proto-evangelho, como primeiro evangelho. É o que a gente encontra. E é interessante ver que depois da desobediência, logo depois da desobediência do homem e da mulher, Deus ele já oferece a solução. Aqui já está sendo sinalizado o que é o pacto da graça para o ser humano. Vamos lembrar que esse pacto da graça, ele não foi instituído como um tipo de conserto na história, como um tipo de remendo. Jesus não veio aqui para remendar aquilo que o homem conseguiu estragar. Não, não é isso. Esse pacto ele foi firmado na pessoa da Trindade, dentro da eternidade, onde eles resolveram sim manifestar o seu amor e a sua graça. Isso seria expresso na segunda pessoa da Trindade, em Jesus Cristo. Isso está sendo manifesto ao longo de toda a história. Um momento em que Deus ele cria o tempo, ele cria o ser humano, ele estaria então ali condicionado à lei de Deus. E a partir a gente já viu o que é o pecado, que é uma afronta à santidade de Deus, isso é o pecado. Então, a partir do momento que o homem decide pecar e Deus soberanamente sabia e fez com que todas as coisas ocorressem de forma que a sua graça e o seu amor, até mesmo nisso, fosse revelado e fosse demonstrado à humanidade, então, imediatamente, Deus ele já comunica o seu pacto de graça que já foi instaurado desde a eternidade, dentro das três pessoas da Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tá bom? Então, diante disso, o homem ele pecando, mas mesmo assim Deus comunicando a sua graça, a aliança adâmica não deixou de acontecer. Muito pelo contrário, ela foi um primeiro estágio dentro de uma progressão histórica. João Calvino ele faz uma analogia muito interessante quando ele vai falar sobre os pactos que Deus faz ao longo da história. Ele usa a analogia de um pai com um filho, onde esse pai, tendo um filho, ele trata o seu filho conforme essa idade. Conforme ele vai ficando mais velho, o tratamento com esse filho vai ficando diferente. Ou seja, você não vai tratar o seu filho adolescente como se fosse um bebê. Embora na nossa sociedade hoje, muitos filhos adolescentes são tratados dessa forma, né, gente? Então, já está aqui um princípio bíblico para a gente não tratar nossos filhos como bebezinhos. Enfim, então, conforme ele vai crescendo, ele vai sendo tratado diferente por esse pai. Ele vira um adulto, ele não é mais tratado como um adolescente, ele não é tratado como uma criança. Mas em cada fase da vida daquele filho, ele é tratado de uma forma que é condizente com a progressão da sua vida, com o seu crescimento ao longo do tempo. Porque, com certeza, nós tratamos assuntos mais cabeludos, por assim dizer, quando ele está mais velho. Não falamos coisas tensas quando ele é mais criança. Não falamos de todas as verdades que existem no mundo quando ele é uma criancinha. Nós trabalhamos ao longo de todo o tempo na criação de filhos de uma forma proporcional e condizente. Então essa analogia que João Calvino faz é muito interessante e ela serve muito bem para que a gente ilustrar esse tratamento de Deus com o seu povo. Naquele momento, o pacto de obras então com Adão estava quebrado, mas Deus já revelou a solução. E aqui é interessante a gente enfatizar sobre o descendente da mulher e o descendente da serpente, né? Que é a inimizade entre o Filho de Deus, esse descendente que é Jesus Cristo, que apontava para Jesus Cristo, derrotando definitivamente o poderio de Satanás no mundo. Porque Deus não permitiu que através da desobediência o homem estivesse agora pactuado com Satanás. Então é importante termos isso em mente, porque o pacto das obras não foi destituído. Muito pelo contrário, quando a gente vai falar, como a Teresa falou, sobre o segundo Adão, Paulo ele está falando lá em Romanos 5, se referindo a Jesus como o segundo Adão, como aquele que conseguiu cumprir aquilo que o primeiro Adão não conseguiu cumprir. Porque através de um homem o pecado entrou no mundo, mas também por meio de um outro homem, o segundo Adão, nós somos salvos.
É importante nós termos isso em mente. No decorrer da história, nós vemos um outro personagem muito importante, de como que Deus ele é gracioso, ele é benevolente, ele é bondoso, ele é amoroso. Nós vemos a aliança que Deus faz com Noé. Muita gente pensa assim, nossa, mas Deus fez uma aliança com Noé? Sim, Deus fez uma aliança com Noé. Quando nós vamos ler lá Gênesis 9, Gênesis 10, nós encontramos lá Deus fazendo um pacto não apenas com Noé, mas com toda a humanidade e também toda a criação. É importante a gente ver aqui que existe uma revelação de uma forma dada e demonstrada para o ser humano, que essa revelação, que essa graça, ela também ela tem uma outra expansão. Ela também tem a expansão da graça comum, que diz respeito ao cuidado que Deus, da providência de Deus sobre toda a criação. Onde Deus ele mantém toda a criação em ordem, e isso é revelado então para o ser humano, e através da vida de Noé, através do que Deus fez, através da vida da família e de toda a criação, nós vemos ali Noé apontando para Cristo como alguém que também, como uma preocupação, que Deus demonstra uma preocupação de que ele também quer redimir toda a criação. Quando nós vemos lá em Apocalipse, nos últimos capítulos de Apocalipse, capítulo 20, 21 e 22, nós vemos sobre uma doutrina muito importante dentro da volta de Cristo, que é novos céus e nova terra. Isso é um apontamento direto para o que Deus tem feito através de toda a história. Hoje, até o momento, Deus preserva toda a criação, porque Ele ama os seus eleitos, e Ele não permite de forma que os ímpios destruam os seus eleitos, e Ele possibilita e proporciona meios comuns, como o ar que respiramos, como a natureza que devemos cuidar, como a comida que nos alimenta, como o teto que nos cobre, de forma que Deus está preservando através da criação os seus eleitos. E que isso, e também está preservando a sua criação através da boa obra, né? Ou deveria ser da boa obra dos eleitos de cuidar da criação. E essa graça ela também se manifesta através da mão dos eleitos. Lá em Romanos 8 fala que a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Então, nós devemos ter essa consciência. E quando nós falamos de novo céu e nova terra, nós não estamos falando de coisas que vão ser destruídas e recriadas, mas nós estamos falando de que aquilo que era velho vai se tornar ser novo novamente. Vai ser limpado do pecado, porque toda a criação também está maculada pelo pecado. Quando Deus ele lança sua maldição sobre Adão, a primeira coisa que ele fala é: maldita é a terra por sua causa, porque estava ali sobre o domínio do pacto das obras. Então em Noé nós vemos então essa graça também sendo demonstrada, sendo revelada como parte dessa graça, a graça comum. E também uma redenção, também uma ação ativa do próprio Redentor de cuidado e de salvação também, não da salvação da alma, mas da salvação física de toda a criação. O cuidado constante de Deus em toda a criação. A terceira parte dessa aliança, a gente vai estar falando sobre a aliança que Deus fez com... Quem que é o próximo da lista? Vamos ver se vocês sabem. Depois de Noé. Abraão. A aliança abrâmica. E aqui começa a ficar de uma forma escancarada do amor de Deus para com o seu povo. Nós vemos que Deus, decisivamente, lá em Gênesis 12, Deus chama um homem para que, através da sua família, viesse a salvação. Que Deus instituiria ali um povo através da sua família. Nós vemos ali que os eleitos são feitos família de Deus. E são chamados para ser alvo dessa graça especial. Agora está sendo revelado de uma forma muito mais clara, essa outra parte, muito maior, que é a graça especial, que é a graça salvífica, que é o pacto da graça sendo escancarado para um homem que, historicamente, muito provavelmente era alguém pagão, por sair de Ur, dos caldeus, e Deus chama ele para que ele seja seu povo, para que ele seja então ali feita ali uma aliança eterna. É por isso que nós vamos ver lá, por exemplo, em Gálatas, que o apóstolo Paulo vai falar que nós somos também descendentes de Abraão.
todos os crentes de fato são descendentes de Abraão. E Abraão foi justificado por fé. Então, a aliança abrâmica, ela foi um passo importante no plano redentor de Deus. Deus ele chama Abraão para ser então pai de uma nação especial e promete abençoar por meio dele todas as famílias da terra. Isso está cada vez ficando mais amplo, cada vez mais revelado. Pensem, lembrem do colégio, quando a gente ia estudar a equação de segundo grau, que a gente ia colocar num plano cartesiano a equação lá de x elevado ao quadrado e aparecia uma linha, uma parábola que subia? Então, é isso. A progressão da história é essa. Vamos estar subindo, cada vez vendo mais coisas e vendo que Deus ele não deixa de cuidar da gente em todo esse tempo. Muito pelo contrário. É graça sobre graça. Então, através da vida de Abraão, através da vida de Isaac, através da vida de Jacó, através da vida dos patriarcas, os 12 patriarcas de Israel, nós vemos ali tipos também de Cristo. E ao longo de toda a história ali nós vemos apontamentos através de pessoas, através de símbolos, para algo perfeito que culmina na obra salvífica de Cristo. A partir então, depois de Abraão, nós vemos um outro personagem com quem Deus ele faz mais um pacto, onde é mais uma expressão desse pacto da graça, que é a aliança mosaica, ou a aliança sinaítica, como alguns chamam, que é a aliança que Deus faz com Moisés e também para transmitir isso ao povo de Deus. Ali então a gente vê que de uma simples família, de Abraão, Isaac, Jacó, ali todas aqueles 70 e poucas pessoas que foram com Jacó e foram para o Egito e agora voltavam como uma grande nação. De uma família, Deus agora está chamando uma grande nação. E a graça de Deus continua se manifestando cada vez mais e mais e mais e mais. Então a aliança mosaica, ela estabelecia ali com Israel uma legislação. Ali estava sendo expressa de forma muito tátil, de uma forma muito clara, qual era a vontade de Deus. A gente vai ver também em Gálatas que Paulo fala que lá no capítulo 3, que a lei de Deus ela serviu como um apoio, dependendo de outras versões fala como aio, né? Não é alho, gente, é aio, né? É como um apoio, como algo assim que mostrava tudo aquilo que nós não conseguimos fazer. E que essa mesma lei precisava ser obedecida. Era uma lei que a gente pode chamar de lei condicional. Ela também tem uma certa demonstração de uma forma bem mais clara do que é o pacto das obras também, porque nós vemos muito cis ao longo de todos os mandamentos de Deus. Se fizer isso, vai acontecer isso. Se não fizer isso, não vai acontecer isso. A gente vê muito disso dentro da lei mosaica. E nós vemos aqui que também é instituído essencialmente um sistema de leis com sacrifícios. A gente viu que essa demonstração de sacrifícios foi colocada lá com Adão também. Lembram? Quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, Deus precisou sacrificar um animal e cobrir Adão e Eva com a pele desses animais. Ali já estava sendo mostrado para toda a humanidade de que aquele pecado precisava ser coberto através de um sacrifício. E aqui está sendo através da aliança sinaítica, da aliança mosaica, que esse grande povo, essa nação que agora tem uma legislação debaixo de uma teocracia, eles precisavam com certeza cumprir esses regimentos. E ao longo de toda a história de Israel, a gente vê que todo mundo acertou, não é verdade? Não, né? Ninguém acertou. Todos estão destituídos da graça de Deus, todos. Ninguém consegue fazer aquilo que é bom. E então, esses sacrifícios, obviamente, apontam para um sacrifício mais duradouro, um sacrifício perfeito. Lá em Hebreus, quando o autor aos Hebreus está falando com muitos judeus, muitos descendentes de Israel, está falando ali sobre os sacrifícios. Lá no capítulo 10 vai falar sobre um sacrifício definitivo, de forma que não precisa mais que todo ano um sumo sacerdote entre no Santo dos Santos, sacrifique lá faça um sacrifício para expiação de pecados do povo. E não era mais necessário, porque Jesus já fez isso de uma forma definitiva. Não é engraçado, gente, a gente pensar como que um sacrifício que aconteceu num momento específico da história humana
ela vale para todo sempre. Isso precisa ser eterno. Isso é um apontamento, isso estava sendo claro por meio desse pacto sinaítico, esse pacto mosaico, de que esse pacto de graças, ele foi estabelecido na eternidade, por amor, resplandecendo sim os atributos de Deus, os atributos comunicáveis de Deus. O seu amor, sua graça, sua misericórdia, sua bondade, sua fidelidade. Porque por mais que o homem tenha feito um pacto com Deus e o homem livremente, espontaneamente quis quebrar esse pacto, Deus, ele é fiel a si mesmo antes de tudo e permaneceu fiel e vai permanecer fiel eternamente. E dentro do contexto de povo de Deus, nós vemos uma última aliança dentro ali do Antigo Testamento, que é a aliança davídica, onde Deus expressa a continuidade de um reino eterno. Deus está mostrando para o seu povo de fato: vocês querem um rei? O rei perfeito é o que vai vir através da descendência de Davi. Vocês pediram um rei, Deus deu Saul. Saul foi um mau rei, deu Davi. E com Davi, Deus instituiu ali um reinado eterno e perpétuo, que a descendência da casa de Davi jamais sairia desse trono. E é através da linhagem. E é interessante ver como Deus ele expande isso de uma família, para um povo, para uma nação, e dentro dessa nação culmina dentro de uma outra família. Sem deixar que a gente esqueça de que nós não somos simplesmente povo que é guiado pelos mandamentos de Deus, mas também nós somos família que é amada e guiada pelo poder de Deus e pelo amor de Deus. Como nós vimos hoje no domingo, agora pela manhã, na parábola do filho pródigo, dos dois filhos pródigos, dos dois filhos que optaram por estar longe de seu pai, por causa dos seus pecados, independente das suas motivações, ambos estavam longe de seu pai de amor. E através de Davi, então, nós vemos uma promessa de uma perpetuação, de algo diretivo sobre a vinda do Messias. E aqui eu queria fazer um mega parênteses, para mostrar para os irmãos como que o plano de Deus ele é perfeito ao longo da história, não apenas na história de um povo específico, de uma nação, de uma etnia ali israelita, mas de como isso se expande ao longo de toda a história da humanidade. Quando o reino do norte e o reino do sul, que era Israel diluída, reino do norte, reino do sul, foram levados ao cativeiro por seus respectivos assoladores, né? O reino do norte foi levado para o cativeiro pelo reino da Assíria, pelo Império Assírio, e o reino do sul foi levado para o cativeiro pelo Império Babilônico. Na sequência da história, a gente vê isso partes também em alguns profetas da Bíblia, no livro de Neemias também, um livro histórico de Esdras, que um outro império assumiu o lugar do Império Babilônico, que foi o Império Medo-Persa. Esse Império Medo-Persa foi o que possibilitou os judeus voltarem para Jerusalém, reconstruírem Jerusalém. Na sequência, nós vemos ali na Bíblia um período de silêncio de 400 anos. Historicamente, nós entendemos que tem 400 anos, onde termina Malaquias e começa Mateus, ali tem esse intervalo de 400 anos. E nesse intervalo aconteceu muita coisa no mundo. O Império Medo-Persa já não existia mais. Quem dominou ali foi o grande Império Macedônico, o Império de Alexandre o Grande. Já ouviram falar desse personagem histórico, né? O grande Império de Alexandre o Grande, que não apenas tinha como tática colocar ali, dominar militarmente os povos ali da Europa e da Ásia, mas também tinha como parte dessa sua tática instituir uma cultura, a cultura helenística, e através dessa cultura instituir uma língua, a língua grega. Logo em seguida, com a queda de Alexandre ele morre bem novo, o seu reino ele é diluído em 4 partes, e só um outro parênteses entre parênteses. Se você ler Daniel 10, você vai ficar abismado de ver que um homem usado por Deus algumas centenas de anos antes do Império Macedônico, previu essa dissolução do Império Macedônico. É incrível, os historiadores, e principalmente os liberais teológicos, eles piram com tamanha profecia tão clara dentro da história. Lição de casa, gente, ler Daniel 10, tá bom? E dando continuidade,
dentro do império, ali, o Império Macedônico, então, ele é diluído em 4 grandes partes, e com isso, ao mesmo tempo, está emergindo o grande império romano, que domina e tem como tática a Pax Romana, que quer, através da espada, dominar e colocar ali o povo, todos os povos dominados através de uma Pax Romana, através do poderio por base da espada. Existia muita tolerância religiosa pelos romanos. E por causa dessa Pax Romana, o império ele foi constituído como uma única unidade. E diante dessa única unidade, rotas de viagem que conectavam todos os cantos da Europa, e também o norte da África e parte da Ásia, tinham caminhos, tinham rotas muito bem traçadas. O Mar Mediterrâneo também tinham rotas muito bem traçadas ali no meio do Mar Mediterrâneo, rotas marítimas, muito bem feitas, estabelecidas. Existia ainda assim a mesma língua comum, que era o inglês da época, o grego, existia isso. O povo de Deus tinha sido diluído pelos povos, e a gente vê que muitos lugares onde esses judeus, esses israelitas estavam, eles colocaram sinagogas. E daí então, lá em Gálatas 4:4, o apóstolo Paulo fala: na plenitude do tempo veio Jesus, nascido de mulher, o descendente da mulher. Então nós precisamos sim entender que esse pacto, ele resplandece e ele fica muito claro na história. Nesses 400 anos de silêncio, a princípio, foi o tempo que Deus também estava preparando o mundo para receber o Evangelho. O apóstolo Paulo, o maior evangelista do Evangelho, estava assim, usando essas rotas. Os evangelistas e também os outros autores do Novo Testamento estavam sim usando a língua grega para escrever o Novo Testamento inspirado por Deus, porque era a língua que todo mundo conhecia. Os pontos de pregação que o apóstolo Paulo utilizava eram as sinagogas, espalhadas pelo mundo por causa daquele tempo lá de desobediência, e que por mais que Deus tenha dado o castigo, ali tinha um propósito de amor, para que ali então, através desses pontos de pregação, o Evangelho chegasse e se dissipasse por outros homens de Deus, que plantaram outras igrejas, que perpetuaram, por causa do grande amor de Deus, ao longo de toda a história, de forma que todos os homens são indesculpáveis, porque de alguma forma foi revelado assim o amor de Deus e os feitos de Deus. É esse pacto de graça que nós conhecemos. É esse pacto de graça que foi consumado em Jesus Cristo, onde um primeiro ser humano não conseguiu cumprir, onde ali um homem que estava debaixo de uma sociedade corrompida e que foi salvo por meio de um dilúvio, que Deus demonstrou o seu grande amor, sua grande manutenção nesse cosmos, nesse mundo caído. Foi através de um homem que é conhecido como o pai da fé, que Deus institui ali sim uma família, que gera uma grande descendência e que gera depois uma grande nação, onde Deus chama um outro homem para ser instrumento do Senhor, para levar a vontade de Deus para uma nação inteira, instituir leis que mesmo assim esse povo não quis obedecer. Foi através de um homem que Deus instituiu também, prometeu um reino eterno. E é em Jesus Cristo que consegue cumprir o primeiro pacto, que redime toda a criação, que é o descendente que era tão esperado desde Eva, que era o descendente de Abraão, tão esperado por Abraão, que se manifestou no Antigo Testamento, na boca dos profetas, por homens, através de símbolos como o tabernáculo, como o Santo dos Santos, como a Arca da Aliança, como outros homens da Bíblia, como juízes, como os reis de Israel, todos mostrando-se serem imperfeitos e limitados, mas que em Jesus nós somos perfeitos, nós conseguimos ter um acesso perfeito e ilimitado. É isso que o autor de Hebreus fala. Podemos nos aproximar confiadamente diante desse Deus maravilhoso e gracioso. Então, respondendo aquela primeira pergunta, a pergunta que iniciou, a pergunta de número 30, deixa Deus todo o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria? Definitivamente não. Deus, ele chama uns para que assim seja feita a sua vontade, o seu amor seja manifesto. E é injusto da parte de Deus escolher uns para a salvação?
e deixa outros para condenação? Queria ouvir de vocês, queria saber disso. Porque nós sabemos, sim, que Deus ele escolheu um povo seu. E é justo Deus fazer isso? É justo? É injusto? Queria saber. É uma aula, gente. O pastor Patrick está dando uma risadinha ali, ó. Alguém quer falar? Alguém quer falar? Estou ouvindo alguns murmúrios. Quer falar? Ó, Nicolas, o rapaz lá atrás. É Mateus, né? Mateus. Seja bem-vindo, Mateus. Valeu. Aí só. Se você pensar na lógica que todo mundo, por estar em pecado e pecar, mereceu o inferno, a lógica de que Deus, que é o dono, nosso Criador, escolhe uns e outros não tem como a gente cobrar um senso de justiça dele. A gente só não entende porque somos escolhidos pelo mistério da misericórdia. Exato. Que é o dito por Paulo. Então, não dá para dizer que é injusto, porque o mundo é dele, ele faz o que ele quer e a gente também mereceu o inferno. A gente não tem nada melhor do que os outros. Sim. Bom, perfeito. É por esse caminho mesmo. Bom, Deus, quando nós estávamos representados em Adão, nós todos caímos. Toda a humanidade foi caída. E se Deus ele escolhe misericordiosamente salvar uns e outros não é injusto. Porque a sua justiça, Deus, a gente viu isso semana passada, sobre quando a gente estava falando sobre o inferno. A gente não tem que ter medo do inferno, a gente tem que ter medo de estar separado eternamente de Deus. Esse deve ser o nosso maior temor. O inferno ele só é um instrumento onde não existe presença de Deus. É a presença absoluta, a presença zerada, de Deus. Isso é o inferno. Então, não é injusto, porque é um dom gratuito. A salvação... Oi? Exatamente. Perfeito. Então, precisamos ter isso em mente também, de que Deus ele se revela. Lucilene lá, por favor, Nicolas. Tá bom. Bom dia. De mais a mais, professor Narciso, se todos fossem salvos, não precisaria haver o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo seria inválido, desnecessário. Então, a justiça de Deus se revela de fé em fé, como diz Paulo, né? E é por conta do sacrifício de Cristo. E, como disse o Mateus, ele escolhe, ele é soberano, e nós podemos não entender, mas sabemos que ele é soberano. E como fiéis a ele, né, nos cabe louvá-lo em função disso, porque tudo se manifesta para a glória dele. Perfeito. Eu penso também dessa forma, justamente porque, pensem comigo, a gente vê muitas teologias que falam que Jesus morreu por todo ser humano sem exceção, né? E, ao mesmo tempo, se fala que o sacrifício de Jesus é perfeito. Mas não é meio contraditório saber que, se o sacrifício de Jesus foi perfeito, por que tem pessoas que são condenadas ainda? Então, Deus, sim, Jesus, e ao longo de toda a Bíblia, a gente vê que Deus ele separou um povo eleito, um povo para ser sacerdócio real, como diz Pedro, um povo para ser santo. Um povo separado. E isso não tem que dar para nós um olhar de soberba e falar e se submeter à soberania de Deus, de que tipo Deus em qualquer momento pode se enfurecer e pode me fulminar. Não, a sua soberania, assim como um dos dons comunicáveis, não para nós, como a gente faz, como a gente opera, mas do nosso conhecimento, nos dons cognoscíveis de Deus, é saber que Ele é soberano. Nós também precisamos olhar para a soberania de Deus e ver que isso também não está desvinculado do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, da sua bondade, fidelidade, bondade, não sei o nome, amabilidade. É essa palavra que eu queria, difícil, hein? Então nós devemos com certeza descansar nessa vontade soberana de Deus. Porque se dependesse de nós, irmãos, a gente já sabe a história, a gente estaria em condenação por vontade própria.
Nós seríamos, como diz lá em 2 Pedro também, nós seríamos como a porca que volta para sua imundície. Se não fosse o Espírito Santo que providencia e mantém esse mundo, como a gente vê lá no início de Gênesis, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Se não fosse esse mesmo Espírito Santo que providencia e nos dá as condições para que nos mantenha vivo, se não for esse mesmo Espírito Santo que revela a graça especial em nós, nós também estaríamos ainda destruídos e mortos nos nossos pecados. Presbítero Gilson, por favor, Nicolas. Viu, professor Narciso, é bem provocante, né, a pergunta, porque, né, por que alguns vão ser salvos e outros não, né, mas e aí a gente vai lá, porque sempre a explicação vem porque Deus é amor, né? Se Ele é amor, não poderia deixar alguém sofrer ou ir para o inferno, né? Né? E alguns talvez para uma saída de que é usar dessa artimanha, né, da graça tal, para justificar os pecados, vendo a vida pecaminosa e dizer, se Ele é amor, não vai, né? Mas além de amor, Deus é justo, né? Deus é justo. E aí a gente sempre tem que olhar lá para João, né? Lá no João 3, lá, né? E aí ele vai falar, porque Deus amou muito de tal maneira, para que todo aquele que crê, né, não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo que crê, então, vai ter alguém que não crê. E ele segue dizendo, né, que aquele que crê não está condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, existe sim, né, essa condição que o próprio Deus colocou para a humanidade. Então, não é uma questão de não ter amor, é uma questão de justiça também, porque alguns dizem, não vou querer, não vou crer, né? E esses alguns, infelizmente, são muitos, né? E aí eu acho que a questão não é da justiça, mas sim do amor, mas da justiça de Deus. Exato. É importante a gente frisar de novo, o presbítero Gilson falou muito bem, de que os dons de Deus não são desvinculados uns dos outros. Deus, ele não vai operar com justiça agora e depois ele vai operar com amor, com misericórdia. Ao mesmo tempo que Deus está operando com justiça, Deus está operando com amor, com misericórdia. Marister, por favor. Nicolas, Marister. É só uma pergunta. Quando ele fez lá em Gênesis 3,15, que ele disse a descendência da mulher é a descendência da serpente. Ali já não havia uma separação daqueles que eram escolhidos? Já tinha a descendência da mulher e a descendência da serpente, né? Sim, perfeito. Eu gosto muito do texto de Apocalipse 12, que o Apocalipse 12 ele é um aparato de toda a história da redenção. Ele fala ali sobre outro dever de casa, tá, gente? Lê o Apocalipse 12, onde ele fala sobre a serpente que está perseguindo a mulher e que dessa mulher viria o Salvador e que essa serpente queria acabar com esse Salvador, queria acabar com essa mulher que está grávida, né? E ali a gente vê uma tentativa incessante de Satanás de acabar com a descendência da mulher. Aconteceu com Abel, isso. Abel foi o primeiro a ser morto e ele ali representava um tipo de Cristo por causa do sacrifício agradável diante de Deus que ele estava apresentando. A gente vê na vida desses homens, através do pecado, através da queda de muitos, através do vacilo de outros, de que existia uma tentativa incessante de Satanás de acabar com o povo de Deus. A gente vê impérios, como foi citado aqui, outros povos ao redor da nação de Israel, de que eram povos que não temiam a Deus, que estavam deliberadamente a favor dos seus pecados e que atentavam contra o povo de Deus. Então a gente vê que essa descendência do homem, da mulher e da serpente é algo que aconteceu ao longo de toda a história. Na tentativa ali no Antigo Testamento, na primeira dispensação, de que o Filho de Deus, o descendente, tinha que ser aniquilado de alguma forma. Satanás sabia disso. E ele tentou de todo jeito. E, vendo que não conseguiu, agora Satanás persegue a igreja. Persegue e tenta destruir a igreja. E que, infelizmente, tem conseguido em muitos aspectos, em muitos lugares, né, queridos?
Tem conseguido. O pastor Tiago citou hoje um pouco sobre igrejas que se renderam ao liberalismo teológico. Nós conhecemos provavelmente igrejas que negligenciam a palavra de Deus e preferem apelar para o sentimentalismo, apelar para a vitória financeira, para a estabilidade emocional, como se a salvação se limitasse a essas questões tão terrenas e tão mundanas. Mas não falam do pacto da graça, não falam sobre pecado, não falam do poço de lama que nós estávamos e que Jesus, no seu grande e infinito amor, estendeu sua mão e nos tirou de lá, sem ver mérito nenhum em nós, mas que agora aplica seus méritos nas nossas vidas, de forma que nós agora somos apresentados de forma perfeita e purificada diante de Deus, para que nós não sejamos fulminados. Mas Jesus, ele precisou ser castigado, ele fez isso voluntariamente. E é por isso que é graça, é dado de presente, é de graça, não custou nada. Custou apenas da parte de Deus em sacrificar o seu filho. E Deus se agradou em moer o seu filho, por amor a nós. Nós devemos nos enxergar dessa forma. Cada vez que nós formos pecar, nós estamos falando sobre quem é o homem, sobre o pecado, nós devemos sim olhar para nós mesmos, nos arrepender dos nossos pecados. Nós vamos pecar várias vezes. Mas tem pecados que a gente consegue controlar, que nós pecamos porque deu vontade. Que nós lembremos que o sangue precioso do Filho de Deus foi usado para a purificação desses pecados. E uma última pergunta que eu queria fazer para os irmãos. Como podemos saber se estamos ou não entre os eleitos, entre aqueles que são o alvo desse pacto de graça? Como que a gente sabe? Pergunta capciosa, eu sei. Como que a gente sabe? Oi? Alguém falou alguma coisa? Leva lá para ela. Pela fé? Pela fé. E isso, por isso a gente leu lá Efésios capítulo 2, e eu ressalto Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10. Efésios 2, capítulos de 8 a 10. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto, a salvação pela graça por meio da fé, e isso tudo, não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, Deus nos chamou e Deus já preparou as obras para que a gente andasse nelas. Deus nos chamou antes mesmo da fundação do mundo. É servindo na igreja, é servindo a comunidade, é servindo no lugar onde nós estamos, é falando do amor de Jesus sem temer, não ter vergonha de falar de Jesus, é não ter o hábito dos ímpios na nossa vida. Eu sei que muitas dessas coisas é difícil, eu sei, porque eu sou um pecador, nós somos pecadores, nós somos limitados pelo pecado. O diabo, a todo momento, vem colocar na nossa mente, vem nos tentar, e isso significa a palavra diabo, acusador, tentador, de que nós não conseguimos, e de fato, nós não conseguimos. É por isso que nós precisamos de Jesus, que Ele sim, Ele consegue. Não é por nosso nome que nós oramos no final, é no nome de Jesus que nós oramos no final. Não é na nossa autoridade que nós fazemos ou deixamos de fazer alguma coisa, mas é na autoridade de Jesus, porque Ele falou, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, por isso ide, e nós devemos ir. Falar dessa graça que um dia nos salvou, porque tem muita gente padecendo sem nunca ter ouvido do amor de Deus aí fora. Gente morrendo literalmente, de forma física e de forma espiritual. E muitos já morreram sem ouvir falar de Jesus. Não quer. Porque eles estão cegos, não querem saber daquilo que é bom. Negam as misericórdias de Deus. Esquecem quem é Deus. Por mais que no seu coração tenha um anseio desesperado
por quem é Deus, negam por causa do seu orgulho e por causa do seu pecado, porque preferem serem escravos do pecado, ao invés de serem amigos e servos de Deus. Ou até melhor, serem filhos de Deus. Não é isso que nós vimos hoje na devocional, mais cedo? O filho pródigo, um dos filhos pródigos, queria apenas ser um trabalhador, reconhecendo a sua pecaminosidade, o seu pecado, mas o seu pai o tratou ainda como filho. E fez uma festa, comemorou o seu ressurgimento. Estava morto, como nós estávamos, mas agora voltamos à vida, por causa de uma ação direta e firmada em Deus. Deus não precisa de nós, meus queridos. É por isso que é graça. É um privilégio estar aqui na igreja. É um privilégio levar o nome de Jesus onde nós estamos. Isso é graça. Deus não precisa da gente. Deus é autossuficiente. Mas o seu infinito amor, Ele escolheu, Ele decidiu fazer de nós coparticipadores do seu plano de redenção. É por isso que onde nós estivermos, nós devemos ser esses agentes da redenção e do amor de Deus. Sermos mãos de Jesus para curar essa terra, sermos os pés de Cristo para andar e proclamar as boas novas, diante de uma má notícia que existe, que é o pecado, que é a condição pelo qual todo ser humano está sujeito. E nós sim devemos viver de uma forma santificada e que influencie a sociedade ao ponto de que Jesus seja reconhecido. Isso não é, o fim disso não é a nossa salvação. O fim disso não é o nosso reconhecimento, porque estamos sendo a diferença no mundo. O fim disso é a glória de Deus. É porque nós amamos o nosso Salvador. É porque nós amamos o nosso Senhor. Mais alguma pergunta, alguma colocação que os irmãos queiram fazer? Lucilene, por favor. É só uma última observação. Filipenses 4, 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Perfeito. Isso aqui é tudo que Jesus consegue fazer. E que a gente não consegue, mas devemos fazer porque temos Jesus habitando no nosso coração. Mais alguém quer falar alguma coisa? Mais alguma colocação? Não? Então podemos encerrar. Queria convidar o presbítero Paulo a fazer uma oração para nós. Pode ser, presbítero? Só um minutinho, o Nicolas acho que vai levar o microfone para ti. Oremos, querido. Pai, é muito bom poder estar diante do Senhor. É maravilhoso poder sentir o Senhor usando pessoas onde nós podemos ouvir a Tua palavra e cada dia mais poder aprender dela. Obrigado a Deus por esta manhã, obrigado por essa escola dominical, obrigado por esta igreja que tem aberto as suas portas, se reunido, buscando realmente levar a todos que por aqui passam o que é realmente servir a Deus, poder conhecer o que Deus pode fazer na nossa vida, como podemos buscar a salvação, de que forma caminharmos com este objetivo e ter a certeza que na fé é que encontramos realmente a salvação em Cristo Jesus. Pai, obrigado, porque apesar de pecadores, apesar de muitas vezes estar todo o tempo da nossa vida próximo de Ti, ainda carecemos da Tua graça, ainda carecemos do Teu amor, pedindo sempre a restauração, a renovação. Pai, podendo colocar nossa vida no Teu altar, sabendo que o Senhor está pronto a nos receber, a nos limpar, a nos purificar e a perdoar tudo aquilo que muitas vezes fazemos e que não agradam ao Senhor. Por isso, obrigado, Pai, porque estamos diante desse Deus
desse Deus cheio de amor, que deu a sua vida por cada um de nós, e que nós possamos caminhar firmes, buscando sempre mais conhecimento, mais sabedoria, para podermos falar do teu nome. Te louvamos pela vida do seminarista Narciso, ó Deus. Obrigado porque o Senhor tem dado a ele essa alegria de poder falar da tua palavra, esse desejo de poder crescer diante do Senhor, e que continuemos, Pai, juntos, cada dia mais, louvando o teu santo nome. Continua conosco neste domingo, ó Pai, cuidando aonde estivermos de cada um de nós. Sim, Deus. Que o Senhor caminhe conosco, derramando cada dia mais a sua graça. Que tenhamos um dia abençoado pelo Senhor, assim como já tivemos nesta manhã. E que à noite estejamos aqui para continuar louvando o Deus que tem sido nosso dono, o Deus que tem sido o que tem cuidado de cada um de nós. Leva-nos de retorno aos nossos lares, guia os automóveis, ó Deus, guia a nossa vida. É o que nós oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, uma ótima continuidade de tarde. Nos encontramos à noite. Temos